Eu acho que o bolsonarismo não consegue antever algumas ações, né? Então, você tem um jogo e você precisa, antes de fazer qualquer ação, você precisa estudar o problema. Você não resolve um problema, você tem um problema aqui para resolver, você não resolve esse problema sem antes estudar o problema. E eu acho que o bolsonarismo não conseguiu se antever, entende? Então, é claro que você sabe que existe um jogo de adversários e inimigos e que você precisa se munir de várias informações e estratégias, né? E eu acho que faltou muito disso. E falta ainda. Nesse sentido, a direita precisa, de fato, amadurecer e ouvir os intelectuais. Isso é muito importante. Porque, veja, um deputado, Ju, suponhamos que você seja deputada, certo? Você está com várias pautas para resolver. Você tem vários problemas, apagando o incêndio o tempo todo. Você não tem condições e tempo para estudar 6 volumes de Antônio Gramsci, que foi o cara que fundou o Partido Comunista na Itália, que chama-se Cadernos do Cárcere. Ele criou isso, esses 6 volumes, assim, é um negócio enorme, né, dentro da prisão. Não tem como um político, você conseguiria parar todo o seu trabalho para fazer isso? Não. Isso seria inclusive prejudicial para a sociedade, né? Então, o mais interessante seria que você recorresse ou seus assessores ou ouvisse os estudiosos, os intelectuais, que estudam isso, para que aí sim você pegasse informações e que você fosse pautar todo o seu trabalho baseado no que você colheu. Então, perceba que existe uma ordem de ação, né? Isso é muito importante. Inclusive, a esquerda compreende isso muito bem, porque são os intelectuais que falam para a classe política, e a classe política reverbera isso para a massa. Existe uma ordem na coisa. Isso nós, de fato, precisamos aprender. Então, essa inversão de o político não ouvir os intelectuais, isso causa um prejuízo tremendo. E acho que, inclusive, faltou isso dentro do bolsonarismo, de ouvir um grande intelectual, que foi o professor Olavo de Carvalho, né? Se você pegar todas as análises do professor Olavo de Carvalho e pegar hoje o que a esquerda está fazendo, ela está obedecendo exatamente o que ele falou em termos de estratégia. Então, quando você começa um jogo, você precisa primeiro estudar o problema e falar, opa, eu preciso anular ou impedir essa determinada jogada. Porque, de fato, é um jogo. É assim que funciona. É uma previsão, né? É uma previsão. Mas, para isso, você precisa ouvir especialistas, né? Você vai para a política americana, você vê claramente que você tem os presidentes ouvindo os seus gurus. Eu não gosto dessa terminologia, porque, de fato, ficou... Acabou ficando muito popularizado, inclusive, em cima, né, do professor Olavo de Carvalho, que ele mesmo dizia... Ó, quantos telefonemas dentro do bolsonarismo o professor Olavo de Carvalho recebeu? Nenhum. Nenhum, porque foi o professor que me disse isso. Eu não ouvi de ninguém. Foi o professor, em uma reunião que nós fizemos. Ele falou isso, né? Então, ninguém ligou para ouvi-lo, para ouvir como um pai ou como alguém que estuda. Você vai indicação perdão, interromper, do Abraham, que foi o ministro da Educação. Não foi a indicação de Olavo? Foi. Na verdade, ele conta isso, inclusive, que falaram com a ideia de, não, para ser ministro da Educação, ele falou, não, porque de fato não era a vocação dele, né? Não é uma vocação política, né? E ele, de fato, indicou isso, mas não como um conselho de estratégia política, entende? Foi com uma ideia de, você tem alguém aqui para ocupar esse cargo? Ele foi e deu a sugestão lá, sabe? Mas nessa conversa que nós, e um grupo nós estávamos, o que ele colocava não houve uma conversa para o que nós podemos fazer nesse sentido. Então, por exemplo, você pega a política americana e você tem os intelectuais que se destacam, e esses intelectuais, de fato, a discussão lá é em livro, né? Eles discutem isso em livro. E você tem os intelectuais. Você pega a política da Rússia, você tem também o grande intelectual, que é o Dugin. Inclusive fez um debate em livro com o professor Olavo de Carvalho também. Aqui, nesse sentido, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos, de fato, entender que existe uma ordem na coisa, né? E isso ainda a gente não chegou, mas eu acho que vai chegar. Eu acho que vai chegar, porque nós temos uma crise moral e uma crise intelectual tremenda. Então, a gente precisa estudar um pouquinho mais.